Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, eu acordo Vascaínos, chegando nesse domingo. Bom, do jogo de ontem nós já falamos muito, nós já expusemos a nossa opinião no pós-jogo, mas eu hoje queria falar sobre o que pode ser feito para que a gente possa melhorar. A gente, quando acaba o jogo, a gente está com a cabeça muito quente e eu confesso a vocês que fiquei muito frustrado, porque apesar de ser um jogo contra o Volta Redonda, que muita gente pode desdenhar, muitos acham que o Vasco e qualquer time vence com enorme facilidade qualquer equipe hoje. Não, o futebol está muito igual, o futebol está muito normal. Só que ontem, ao chegar na minha casa, eu tive a oportunidade de ver o clássico São Paulo e Santos, um clássico de tradição jogado na Vila Belmiro, com dois times em condições antagônicas. O São Paulo, bem, com um quarteto bastante poderoso, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, enfrentando um Santos que vinha numa dificuldade muito grande, que vinha aí de 3 derrotas seguidas, e que começava a ter o trabalho do Pedro Caixinha questionado. Qual não foi a surpresa quando o Santos ontem demonstra um futebol de enorme qualidade, de muita intensidade, motivado muito pela chegada, um fato novo como Neymar. Eu não estou cobrando da direção do Vasco um jogador como Neymar, obviamente. Mas ontem, durante a nossa jornada no pós-jogo, um assinante, o Major, me fez uma pergunta que me intrigou demais e é algo que me incomoda muito. Ele me perguntou por que o Vasco é sempre o difícil para trazer alguém? Por que tudo no Vasco é um parto? E eu vou dar um exemplo claro da situação do Neymar. Para um Santos que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, de um Santos que teve cotas menores, mas um Santos que investe e que está trazendo um jogador como o Neymar. Ah, ok, o Vasco contratou o Felipe Coutinho no ano passado. Ok, eu acho que também foi um grande gol da direção do Vasco. Mas o que me incomoda muito é ouvir do presidente do Vasco que o Felipe Coutinho foi pago pelo torcedor, foi pago pelo sócio. E a pergunta é, por que não fazer isso de novo? Por que não buscar uma alternativa? Por que não tentar fazer de novo, se é tão fácil, pela força motriz que é a torcida do Vasco? Só acho que realmente a gente perde muito tempo. A gente tem hoje no futebol uma dificuldade grande por conta de altos valores. Sim, mas é uma dificuldade para todos. E a gente não vê todos os times tendo essa dificuldade. Acho que você ter criatividade sem que você exagere no seu orçamento, sem que você seja irresponsável, é fundamental no futebol hoje em dia, que dinheiro está na mão de poucos. Ou vocês acham que o Santos tem essa grana toda? Não tem. O Santos deve ter ofertado um grande projeto ao Neymar, como o Vasco poderia, pelo seu tamanho, pela sua força, pela sua torcida. Vamos comparar o Santos. Um clube que tem um estádio também em decadência, como é o estádio do Vasco, necessário para uma reforma, extremamente mítico. Um clube que tem uma camisa muito forte, como a do Santos, a do Vasco. Um clube que até por coincidência, em espaços tão curtos, perdeu seu maior ídolo, seu maior jogador. Roberto Dinamite e Pelé morreram em épocas muito próximas, mas que consegue utilizar isso a seu favor. Volto a dizer, o Vasco contratou o Felipe Coutinho e eu não estou achando ruim o Santos ter contratado o Neymar. A minha única pergunta é, se foi claro e dito pelo presidente que Felipe Coutinho já se pagou, por que não buscar nova criatividade em relação a isso? Por que não buscar uma nova alternativa para que a gente tenha atacantes? É um fato que me revolta imensamente ver o Vasco, já entrando no mês de fevereiro, com 8 rodadas do Campeonato Carioca, não ter seu elenco pelo menos mais um ou dois atacantes. O Vasco ontem no banco tinha o Alegria e tinha o Bruno Lopes e o Zucarello, 3 moleques, 3 guris.
porque não tem competência para ter atacantes. Porque tem um jogador que foi muito mal contratado na janela, que foi o Jean Davi, e não tem outro jogador. Não tem. Fica aí se cobrando, poxa, mas cadê o GB? Que não vai ser a solução. O GB está lesionado, mas se estivesse bem, não seria a solução. Então é um planejamento errado que você consegue corrigir. O Vasco está aí na bica para contratar o atacante Bruma, que eu já estou achando ótimo. Eu estava com um pouco de dúvida em função da idade, em função do desconhecimento, mas aí é um problema meu. Mas eu já estou achando ótimo. É um jogador de 30 anos, jogador de um clube emergente em Portugal, não é da ponta, jogador de capacidade, jogando grandes competições, jogou em equipes intermediárias da Europa, mas boas equipes, Real Sociedad, PSV da Holanda, o RB Leipzig da Alemanha. Ok, vamos lá. É um atacante de lado de campo, de velocidade, que é uma vergonha o Vasco não ter. Faz muita diferença você não ter. A gente vai enfrentar, por exemplo, o Fluminense, que perdeu pro Botafogo, que tem o John Arias, que faz essa função, que tem o Keno, que faz essa função, que tem o Kevin Serna, que faz essa função. Eu estou falando de 3 jogadores. E o Vasco não tem um jogador assim. É inacreditável que a direção executiva do Vasco não tenha conseguido contratar um jogador. E não me venha com esse papo de falta de dinheiro, que eu estou dizendo aqui, criatividade. O Vasco foi capaz de trazer um jogador como Felipe Coutinho, poderia trazer outro jogador. É um início do ano, ok, poxa, mas é crítica, é muito. Eu não vou ficar passando pano como muita gente está. A gente não pode normalizar isso. A gente não pode achar bom que algo esteja faltando num elenco profissional entrando no segundo mês. Sendo que o treinador está sendo até bonzinho, condescendente, aceitando isso. Mas a gente não vai aceitar, eu não vou aceitar isso. Acho um erro crasso, uma falta de planejamento absurda, como foi em 2023 o Vasco não ter jogadores de meio de campo. O então executivo à época contratou jogadores para defesa, montou um time, Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo Pelé e Piton. Contratou o Jair para o meio de campo e contratou Pedro Raul e Orediano. E não contratou o meio campo, ficou faltando. O Vasco estreou o Campeonato Brasileiro de 23 com o Rodrigo Calvo. Vem 2024 e o Alexandre Matos faz a primeira contratação do Vasco de um zagueiro, que era uma posição que o Vasco estava bem. O Vasco tinha o Medel, o Vasco tinha o Maicon, que tinham terminado bem o ano de 2023. Ok, precisava de um zagueiro, mas você investe 8 milhões num jogador extremamente questionável como o João Vitor. Então, sai um, entra outro e a gente tem o mesmo problema. E aí você contrata o João Vitor como grande solução, contrata o Cleiton Casapia, que eu acho que poderia ter dado até certo se a gente tivesse tido um pouco mais de paciência. E aí vem um novo diretor executivo, seu Marcelo Santana, que de uma maneira absurda não fala, não se comunica, não dá uma informação, prefere o anonimato, não dá uma satisfação ao torcedor do Vasco. Se reclamava tanto da falta de comunicação da 777. Seu Marcelo Santana é igual, absolutamente igual, em termos de negociação. Ah, mas o sigilo é importante, não interessa. Tem que trazer informação para o torcedor. Precisa vir a público, confere com toda a imprensa uma possibilidade de dar informações. Prometeu uma coletiva no final do ano e não deu. Se escondeu dizendo que o presidente Pedrinho já tinha falado. Não, Marcelo, você é o executivo. Você é a pessoa responsável pelo futebol do Vasco e precisa, como tal, dar uma resposta, dar uma posição. Como é que o Carille vem no Vasco e diz que desde dezembro, quando estava sendo cogitado, estava se discutindo atacantes? E cadê os atacantes? São 2 meses para contratar um jogador só, um pífio jogador, para não expor 3 meninos da base a serem as primeiras opções num campeonato carioca que pode ser menos importante para muitos, mas para nós, pelo menos para mim, é importante. O campeonato carioca, eu questionei isso no início, ou você dá a real e diz ao torcedor que não vai valer, ou então, amigo, é o Vasco que está jogando. Porque os outros, quando ganham, desdenham. Quando perdem, dizem que não serve. Só que os 3 vão jogar, eu já falei isso, um Super Mundial. Os 3 têm ganho títulos recentemente. E muitos. Jogam hoje uma Supercopa porque os 2, Flamengo e Botafogo, ganharam títulos. O Fluminense há 2 anos foi campeão da Libertadores. O Vasco chupa o dedo. Então o Campeonato Carioca tem que ser, sim, muito importante para nós. A gente precisa ganhar um título. A gente precisa dar esse torcedor de norte a sul do Brasil que viaja e que vai para tudo quanto é jogo e que apoia e que ama alguma satisfação. Não dá para ficar mudo.
Não dá porque a imprensa corre atrás, dá uma notícia, ou porque vaza para um, vaza para outro, achar que está tudo bem. Não está. Precisa dar a real para o torcedor. E o trabalho é ruim. Do departamento de futebol do Vasco, da direção executiva, é ruim o trabalho. É um trabalho inócuo. É um trabalho que não dá nenhuma perspectiva para a gente. Contratam-se dois zagueiros questionáveis, como Lucas Oliveira e Lucas Freitas, jogadores que, enfim, não têm nenhum passado, nenhum background para se apostar. Traz o Maurício Lemos paradaço, tanto é que não joga. É uma outra comparação com o Santos. O Neymar chegou ontem. O Neymar ficou quase 1 ano e meio parado. O Neymar já vai jogar quarta-feira contra o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, na estreia dele. O Maurício Lemos já chegou tem 15 dias, 20 dias e nada. É muito zelo, é muita estratégia para se estrear um jogador num departamento, numa área em que o Vasco precisa. Da mesma forma em que ontem o Carille fala claramente que pode ter havido um erro de avaliação de escalar jogadores. De escalar jogadores no momento em que tinham sido poupados, não entendi. A carga foi errada. Como é que pode isso? Você vê jogadores que não jogaram contra o Maricá com perna pesada, com perna dura, e aí? A gente precisa questionar isso, precisa entender isso. Então, o que me preocupa é que a gente tem uma perspectiva boa, com bons nomes, bons jogadores. Eu não estou desdenhando disso, muito pelo contrário, eu acho que o Vasco, sim, reafirmo, tem um dos melhores times dos últimos 10, 15 anos, mas a gente não pode cometer erros. E hoje existem erros claros, lacunas absurdas no ataque. Essa questão que foi descortinada ontem, com essa situação de preparação física, essa questão de cansaço. Ora bolas, que cansaço é esse? Sabe, a gente precisa acelerar algumas coisas, a gente precisa amadurecer algumas coisas. A gente tem um exemplo de São Paulo e Santos que jogaram ontem e o Santos vem de uma situação pior que a do Vasco e evolui, e consegue evoluir. E para encerrar, o que me preocupa muito, que eu falei ontem no final do pós-jogo, e muita gente, eu acho que tem, assim, uma cegueira absurda, então torce para o Flamengo, então torce para o Santos. Quando eu disse que o Flamengo atropelou o Volta Redonda no início de temporada, igual o Vasco, jogando a Vera em Brasília. E o Volta Redonda ontem não ganha do Vasco por conta de minutos, de segundos. Se vocês acham isso normal, se vocês acham que a gente não pode fazer uma relação, me desculpem, vocês estão errados. Porque a gente vê os nossos adversários fazendo coisas que nós não conseguimos fazer. Porque nós ontem pegamos um primeiro adversário que minimamente nos encurralou, minimamente nos amassou, e aconteceu exatamente aquilo que a gente falou. A gente não teve como contra-atacar, a gente não teve como chegar na frente. E por pouco não ganhamos o jogo. Porque temos qualidade. Mas não basta, precisa ter intensidade, precisa ter profundidade do jogo, precisa esticar a bola, precisa fazer o adversário se incomodar. E o Vasco pouco incomodou ontem. E você vê Santos e São Paulo, você cansa de ver o jogo, de tanta correria, de tanta intensidade. Com os mesmos artistas. É o Guilherme, é o Soteldo, é o Tiquinho Soares. É o São Paulo com esse quarteto que eu falei, com Caleri, com Luciano, com Oscar, com Lucas. Você viu o Oscar fazendo uma ótima partida. E a dificuldade que tem, por exemplo, o Payet de manter uma regularidade, fazer 2 jogos bons, fazer 3 jogos bons. É um jogo bom, é uma no cravo, outra na ferradura. Sabe? Vamos acordar, vamos fazer igual, vamos tentar. Por que, que o nosso é sempre diferente dos outros? Por que, que o nosso é sempre mais difícil? Por que, que o nosso jogador para estrear demora mais do que o dos outros? Por que o nosso veterano que vem do Catar demora mais a jogar do que o dos outros? Por que, que a gente não consegue ter intensidade num jogo contra o Volta Redonda e por que, que os outros conseguem? Por que, que os outros já competem com 1 mês e meio de temporada e a gente compete pouco? Porque a gente joga contra times menores, contra o Madureira, a gente ganhou 2-0, mas foi duro. Foi jogo duro, foi jogo complicado. O jogo agora contra o Maricá, porque o Maricá não quis jogar, mas foi um jogo minimamente controlado, mas o Maricá incomodou um pouquinho. O Maricá deu uma chateadinha, né? Foi um time chatinho. A Portuguesa também foi um time chatinho, mas o Vasco com qualidade conseguiu vencer. Mas a gente não vê o Vasco ainda atropelando. E talvez tudo bem, seja início de temporada. Mas por que que nos outros não é? Por que que o Santos atropela o São Paulo? Por que que o Corinthians vence os seus adversários? Jogando bem, ganhando. Ok, o Vasco está invicto.
é o único invicto do Campeonato Carioca. Mas eu sou exigente. Eu quero melhor. Eu quero coisas melhores. Porque lá na frente, a gente não pode viver de uma ilusão de hoje, achar que lá na frente vai ser tudo normal. Porque aí não ganha do Flamengo, aí não ganha do Fluminense, aí não ganha do Botafogo, fica todo mundo triste. E tá aí. A gente precisa melhorar. Precisa melhorar a intensidade, precisa melhorar nosso trabalho, precisa cobrar, sim, que o Carille melhore nas suas escolhas, que a questão da preparação física não cometa esse erro que, se foi falado pelo treinador, é um erro muito crasso, que a direção executiva de futebol trabalhe para contratar, e não basta só o Bruma, tem que trazer mais. Pensa num zagueiro ainda, mais um zagueiro, esses dois zagueiros que a gente trouxe, o Lucas Oliveira ontem mostrou um pouco das suas credenciais. Precisa melhorar, precisa alertar. E agora é a hora. Para a gente sorrir depois, a gente precisa chorar agora. A gente precisa cobrar agora. Os erros podem acontecer agora. E o nosso papel é fiscalizar e fazer cobranças, para que a gente possa, a curtíssimo prazo, com um bom time que nós temos, mas que precisam corrigir esses detalhes, ser mais feliz durante a temporada. Tá bom? A gente vai ter daqui a pouco o Faísca Tá On, do canal Atenção Vascaínos, e eu conto com a sua audiência. Grande abraço, tchau.